E aí galera, aqui é o William, sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Eu vou estar iniciando aí uma nova série no canal. Dessa vez eu não vou focar mais em fazer, digamos assim, um tipo de jogo, mas sim uma funcionalidade aí que o pessoal vem pedindo, que é como um método para você salvar dados em banco de dados. Ou seja, você lá está desenvolvendo o teu jogo, está num progresso bem bacana e vai chegar uma hora que você vai precisar ou salvar esses dados do usuário via local storage, ou salvar num banco de dados. Tem alguns scripts no site da Sierra lá que ensinam a salvar no banco de dados, por exemplo, fazer ranking online, sistema de login, etc. Porém, eu trouxe aqui para vocês uma classe que vai facilitar bastante a vida aí do pessoal que não sabe usar o PHP, né? Então, o foco aqui no canal não é ensinar o PHP, mas sim deixar meio que por cima, assim, numa maneira que vocês consigam se virar sozinhos, sabe? Então, digamos, se você tem lá um sistema de login, beleza, você fez um login, mas e amanhã? Você quer fazer um cadastro de pontos lá, de espada, sei lá, para o RPG, de itens que um usuário tem. Como é que você vai fazer isso? Como que você vai escrever o código se você não tem conhecimento? Então, esse script que eu vou estar mostrando para vocês vai facilitar aí bastante a vida de vocês quando vocês quiserem integrar algo do Construct 2 com o banco de dados. Primeiramente, a gente tem que entender como funciona um banco de dados. Pro Construct não tem algo, digamos, nativo, assim, com conexão ao banco de dados, tá? Por que nativo? Porque as inserções que a gente fala, digamos, web service de inserir dados, alterar dados e excluir dados de um banco de dados remoto, só pode ser feito via JAX, tá? Ele não tem digamos, uma integração direta como um servidor, onde você executa um script lá e o servidor já conecta no banco de dados lá através de uma classe, MySQL Connect, PG Connect, qualquer coisa dessa. Então o Construct não tem essa funcionalidade. E daí a gente tem que se virar via Ajax mesmo. Tem alguns problemas de segurança em você usar Ajax, mas se você tratar isso daí, não tem problema, tá? Ele é solucionável, assim, digamos. Dá para fazer numa boa. Bem, antes como é que funcionaria então um banco de dados, né? Eu tenho aqui uma figura bem simples para mostrar para vocês. Então tem o browser lá onde vai ficar o jogo de vocês, do HTML, e tem o servidor. Qualquer hospedagem hoje em dia que você pegue, a maioria delas vem com servidor Linux e tem MySQL instalado. Existem diversos tipos de banco de dados, como Oracle, Postgres, enfim, vários tipos aí para você escolher. O padrão aí da maioria que vem é o MySQL que a gente vai estar utilizando. Se você não tem um domínio ou um servidor dedicado, não tem problema. No decorrer das aulas eu vou estar usando um servidor gratuito, aí, totalmente free, para você conseguir fazer esses testes. Essa aula de hoje eu vim mostrar mais para vocês aí o que é essa classe, como que ela funciona. Não pretendo ainda distribuir os arquivos, mas a partir da aula que vem a gente já vai começar. Então, sem muita enrolação, aqui tem a página HTML, onde eu tenho o jogo de vocês. Essa página envia via Ajax, uma requisição Ajax para o servidor, pelo método POST ou pelo método GET. Tá? Esse servidor web interpreta essas informações e consulta lá o banco de dados. O banco de dados volta lá para o servidor e dá o retorno para a tua página HTML. Então, digamos que eu pesquisei lá, eu tenho um cadastro de clientes, pesquisei pelo nome William. Então, sai do meu HTML, passa pelo meu servidor, ele interpreta lá na linguagem PHP, por exemplo, que eu estou buscando o William. Manda para o servidor e o servidor retorna. Tem algum William aí no servidor? Tem. Então, manda esse cara lá para a página HTML. É basicamente assim que funciona uma requisição para o servidor, tá? Então é isso que a gente vai fazer. O meio de campo aqui vai ser o nosso Ajax, tá? E vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Tem no site da Sierra, como falei, por exemplo, para fazer pontuação. Eu fiz aqui num joguinho que eu tenho aqui, um ranking online. Ó. Então tem o nome do cara, tem o ponto, tem a foto. Algumas está meio bugado ali, mas dá nada. Então ele funciona. O cara está lá dentro do jogo, manda o nome, e-mail lá via Facebook, vai para o site e fica gravado lá. Beleza, isso aqui também funciona.
Tem alguns outros exemplos aqui no site da Escirra. Então se você vê que o cara tem um tutorial aí de 9 vídeos para fazer uma inserção de banco uma inserção de ranking lá no banco de dados. Aqui tem um script também, se você fazer. Se você não conhece nada de PHP, você pega isso aqui a primeira vez e fica meio perdido, tá? Então eu vou mostrar para vocês um script que eu trouxe ali, que vai reduzir isso daqui, digamos, em umas 5 linhas. É bem simples mesmo. Eu estou utilizando a classe PDO do PHP, é uma classe nativa do PHP 5.2 para cima da versão. Então a gente não vai usar mais Carry, PG Carry, nada dessa sintaxe aí. Isso facilita porque você tem uma abstração de banco de dados. Digamos que o seu servidor hoje seja mais Carry. Amanhã você quer mudar para PG Carry, não tem problema. Você não vai precisar mudar o código, você só vai precisar alterar a tua classe, tá? Que a gente vai fazer lá. Então, isso daqui é só um exemplo que tem lá no site da Escirra como fazer. E agora eu vou mostrar para vocês como é simples para fazer, tá? Então, digamos que a gente vai fazer aí uma aplicação de cadastro de usuário, tá? Nas outras aulas a gente vai fazer um login. Então eu estou utilizando aqui o AMP Server, que é um servidor local. Ele fica rodando aqui na minha máquina. Eu não preciso estar lá no meu domínio, digamos, subir meus arquivos por FTP. Eu consigo testar localmente. Então quem quiser baixar, fica aí o site, tá? Tem outros servidores aí, eu gosto do AMP Server. Eu estou usando ele, tá? Aqui tem o PHPMyAdmin, que é um gerenciador de banco de dados. Então aqui tem um monte de banco de dados que eu já uso. E a gente vai criar um novo aqui para o nosso jogo. Então eu vou chamar ele lá de Polar. Tá? Então criei um banco de dados chamado Polar. Vou abrir ele aqui. E nós estamos gerenciando esse banco de dados agora. Dentro de um banco de dados eu posso criar várias tabelas. Imagine como se fosse um Excel lá, onde tem as linhas e colunas dentro dessa tabela. E cada célula, isso daí vai armazenar um dado que você passar. Por exemplo, o nome do usuário, e-mail do usuário, senha do usuário, enfim. Então se eu quero, por exemplo, fazer um sistema de login, eu vou criar lá uma tabela lá chamada jogadores, que vai guardar os meus jogadores lá. Então, jogadores. Qual que é o número de colunas? Aqui eu tenho que pensar antes de criar. Então, qual que é o número de colunas? O que eu vou querer gravar? Eu vou querer gravar o ID desse usuário, que é sempre obrigatório, então ele vai ser único. O nome, e-mail e senha. Então vai ter 4 colunas. Beleza, 4 colunas. Aqui eu vou colocar lá o ID, nome, e-mail, senha. Tá. Bom, aqui como eu falei, não é o foco da aula entrar muito em detalhes o que seria cada tipo aqui, né, de variável. Mas aqui eu vou marcar para auto-incremento, ou seja, para cada registro novo que entrar no meu banco de dados, o meu ID vai se incrementar sozinho. Tá? Primary key, ou seja, essa chave vai ser primária, ela vai ser única. Não vai existir dois jogadores com ID 5, por exemplo. O ID é único e intransferível, é tipo um CPF e RG. Beleza? Nome vai ser do tipo varchar. Lembrando que você tem que entender um pouco de programação, né? Esses tipos de variáveis é lógica de programação básica. Né? Então varchar é string. O nome eu vou colocar um tamanho até de 50. O e-mail vai ser varchar também. E senha, eu vou colocar 255, um tamanho grande, que a gente pode criptografar essa senha, né? Daí ele vai gerar um hash ali. Então eu salvei essa tabela. Tem um banco de dados chamado Polar. E tem uma tabela chamada jogadores. E aqui que está os arquivos que eu vou passar para vocês. Então a gente vai trabalhar com duas classes bem simples. Se vocês abrirem essa classe aqui, vocês vão ver que é uma montoeira de código aqui. Não essa aqui, na verdade é essa aqui que eu estava fazendo. Então tem aí toda a lógica do nosso banco, enfim. Mas vocês não vão precisar mexer uma linha disso daqui, tá? Vocês vão ver como é simples de fazer essa comunicação com o banco de dados. Então vai vir dois arquivos lá para vocês, o DB e a Polar Games. O que vocês vão fazer? Vão abrir esse cara aqui, num editor de código lá que vocês estiverem usando, e vão informar aqui o teu host, teu usuário, password e DBName. Como eu estou localhost, eu vou informar a senha do meu localhost. Se eu colocar isso daqui num domínio, você vai ter que colocar lá os acessos do teu domínio. Lá, quando você criar a conta, ele vai te fornecer. Então, vamos lá, localhost,
O meu usuário do banco de dados local é root. Eu não uso nenhuma senha, né, porque eu estou no local, então ninguém acessa isso aqui, exceto eu. Por isso que eu não uso senha. E o nome do meu banco é Polar. Salvo e beleza, morreu aqui. Não preciso mais desse cara aqui. E desse cara aqui eu também, por enquanto, não preciso. E agora o que tem que fazer, galera, para mim estar estruturando esse banco de dados aqui. Então, se eu tenho uma tabela chamada jogadores, eu vou criar aqui uma classe chamada jogadores. Então, eu vou abrir um arquivo novo aqui. Vou chamar ele de jogadores.class.php. Então, eu gosto de usar essa estrutura. E aqui a gente vai trabalhar aí na nossa classe. Então, acho que vai dar umas 8 linhas aí, mais ou menos. Tá? Então, vou abrir a tag PHP. Require-once. Eu estou chamando uma classe. Qual classe eu estou chamando? Essa aqui, PolarGame.class.php. Tá? Estou incluindo ela na minha classe de jogadores. E aqui eu faço a minha nomenclatura de classe. Então, a classe vai ser jogadores, extends, ou seja, eu estou estendendo a minha classe da Polar Games. Ou seja, tudo que tiver dentro dessa classe aqui, ele vai herdar para essa outra classe aqui, tá? Então, isso que significa o extends ali. Eu vou tentar não entrar muito em detalhes técnicos do PHP, mas ensinar meio por cima para vocês aí o que funciona. Função construct. Esse construct não tem nada a ver com o programa construct, tá? Construct é um método inicial de uma classe. Quando uma classe é chamada em algum arquivo PHP, o primeiro método que ele inicia é o método construtor, que a gente chama. Tá? Então, por isso que se chama construct ali. E aqui eu vou passar o nome da minha tabela, do meu banco de dados. Então, em jogadores, beleza, passei aqui. E está feita a nossa classe de jogadores. Tá? O que eu tenho que fazer agora? Fazer uma API, que basicamente é um arquivo de comunicação do construct com o PHP. E nessa API eu vou estar colocando a minha classe de jogadores. Então, por exemplo, API.php, vou dar um require once. Agora eu vou chamar a minha classe jogadores, jogadores.class.php, vou estar instanciando essa classe, ó, jogadores. E aqui eu vou fazer o seguinte, a classe, ela pega tudo que estiver vindo via post. Então, tudo que você mandar de post pelo construct, a classe vai pegar e vai inserir no banco de dados. Naquele outro exemplo que eu passei lá do fórum, você pode ver aqui que o cara tem... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O cara passa aqui, ó. Mas Kellen insira na tabela scores do database e tal, a coluna ID, name, score. Então ele está passando o ID, o nome e score. Quais são os valores? Nome e score. Então, se eu quisesse adicionar e-mail lá nessa classe, então eu teria que vir aqui e colocar e-mail. E aqui, e-mail. Ah, amanhã eu quero colocar o telefone. Então, eu adicionaria telefone no meu banco de dados, criaria uma coluna nova aqui chamada telefone. Nome, e-mail, telefone, viria aqui no código e colocar o telefone. Daí eu quero CPF. Entendeu? Então teria que ficar alterando em vários lugares ao mesmo tempo. Com essa classe aqui vocês esquecem isso daqui, vocês não vão precisar fazer nada. A única coisa que vocês vão precisar fazer é verificar se está vindo alguma coisa via post, chamar o arquivo que instancia a classe e passar o método add. Simples assim. E ele já vai integrar no banco de dados. Então, digamos que eu mande alguma coisa lá via post no construct passando o nome. Então ele vai vir aqui e vai colocar o nome do cara no banco. Amanhã eu quero CPF, então só cria uma coluna aqui e no construct. Não preciso mexer no meu código PHP, entendeu? Então aqui, ó, deu 7 linhas. Tem um código que dá, sei lá, 100 linhas, 30 linhas. Então essa classe aí já facilita bastante pra gente. Eu vou mostrar agora, de uma maneira rápida, como que é simples a gente está usando isso daí, né? Então aqui no construct, vou criar um projeto novo. Nós vamos precisar do Ajax, tá?
E aqui eu vou fazer um layoutzinho básico. Então eu vou colocar lá um text box. Vou chamar de text box nome. Placeholder, esse aqui é um campo que enquanto você não digitar nada, ele fica informando um texto ali dentro. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, informe seu nome. E ele vai ficar aqui, ó, a hora que eu clicar e começar a digitar, ele vai sumir. Tá? Então eu vou colocar lá, informe seu nome. Vou colocar um arquivo de texto que vai me dizer se foi salvo no banco ou não. Então vou deixar aqui com 3 pontinhos. Vou chamar ele de log. Caso der certo lá a inserção com o banco de dados, eu vou mandar esse cara aqui escrever sucesso, por exemplo. Então fiz o campo, agora preciso de um botão lá. Né? Então, vou vir aqui pegar o botão aqui mesmo. Vou chamar aqui de salvar, btn salvar. Então é o seguinte, quando o btn salvar for clicado, lógico, aqui eu não estou verificando se o campo está vazio ou não, eu pretendo fazer uma série com cadastro, sei lá, de clientes, ou até fazer um joguinho que envolva banco de dados para explicar aí melhor para você. Então quando eu clicar no botão salvar, eu vou mandar o Ajax, vou utilizar essa opção aqui, ó, post to URL. Para qual URL que eu vou mandar? A URL de comunicação vai ser essa API.php, que é essa última aqui que a gente está editando. Onde que está isso daqui? Está lá no meu AMP, na pasta polar/API. Lembrando que no servidor você joga tudo dentro da pasta www, então eu não vou tentar abrir isso aqui no browser. Eu tenho que digitar aqui localhost ou o endereço 127.0.1, que significa localhost, barra o nome da minha pasta. A minha pasta está dentro da minha www do meu AMP que está instalado aqui, entendeu? Então, vou lá, minha pasta está aqui. E eu acesso ela assim, ó, com o meu servidor ligado, tá? API.php. Então, é para esse cara aqui que a gente vai passar a parada toda. Aqui eu vou colocar uma tag qualquer, sei lá, add, por exemplo. E vamos colocar lá no data, eu vou passar os parâmetros. Então, por exemplo, se eu quero passar o nome, eu tenho que colocar aqui exatamente como eu cadastrei no meu banco de dados. Então, se está nome, eu colocaria assim, ó. Nome igual 123. Aí se eu quisesse, sei lá, senha, vou colocar assim, senha igual 456. E assim por diante, entendeu? Como a gente vai pegar lá do input box, a gente vai ter que concatenar alguns objetos aqui. Como assim? Então, nome igual e comercial, que é para concatenar no construct, textbox nome, ponto que? Ponto texto que o cara digitar dentro dele. Então, vou ficar isso daqui, ó. Tá? Depois que o cara fazer esse Ajax, tem que verificar se deu certo. Então, como ele tem uma tag chamada add, eu vim aqui no Ajax, onComplete, quem está completo? Qual tag? A minha tag add. Está completo esse cara? Tá. O que eu vou fazer? Pegar esse cara aqui, que é o log, set text, sucesso lá, por exemplo. Tá? E tá lá. Bom, praticamente é isso. Agora é a hora da verdade. Né? Vamos ver se vai funcionar. Pode dar pau ou erro. A gente vai tentar corrigir. Então, abriu lá, ó, informe seu nome. Eu não tenho nada, que é o meu banco. E vamos lá. Meu nome é William. Salvar. Ó, sucesso. Vamos ver no meu banco de dados? E tá lá, nome igual ao William. Ah, mas eu tenho e-mail e senha. Por que não salvou? Lógico, você não passou ali, né? Então, putz, agora eu quero salvar, como é que tem que fazer? Tem que vir aqui no PHP, adicionar senha e tal. Não, você tem que vir aqui e adicionar mais um campo, só isso. Então, vamos vir aqui. Cadê o text box? E agora vai ser, acho que é e-mail, né? Então, text box, e-mail. Informe seu e-mail. E aqui eu venho no meu Ajax e vou passar aqui. Hoje eu tinha mostrado e-comercial, e-mail igual
E o comercial, quem? Textbox e-mail.text. Só isso? Só isso. Vamos ver lá. Deixa eu só conferir aqui mais uma vez. Ah, aqui ó, galera. Esse comercial é o que concatena do construct. Porém, se você for passar na URL, ele precisa de um outro comercial aqui, ó. Para você estar dizendo que você está passando um nome, que é esse cara aqui, que poderia ser qualquer coisa. Daí comercial, segundo parâmetro, tá? Então vamos ver lá. Cadê aqui? Meu nome é William, meu contato. Salvar. Sucesso. Vem no meu banco. Tá lá, William Polar Games. Ah, agora eu quero a minha senha. Então, pô, vamos adicionar a senha lá no cara. Textbox. Senha. Senha. Comercial. Comercial, senha igual. Comercial text, senha ponto text. Então, William arroba polargames.br, senha text. Salvo. Tá lá minha senha. Porém, isso daqui não é recomendado que você faça, tá? Você salve a tua senha em plain text, que a gente chama. Se o cara ter acesso ao banco de dados, ele vai fazer. O que dá para você fazer? Dá para você criptografar isso daqui. No PHP é muito simples você criptografar. Então, como a nossa classe ela pega tudo que estiver vindo via post, eu posso dizer assim, ó, então se estiver vindo alguma coisa via post com nome e senha, pegue essa mesma senha e use uma função chamada MD5. MD5 ele criptografa, tá? Lembrando que MD5 não tem reversão. Se criptografou, você não consegue descriptografar. Você tem que comparar a senha criptografada, tá? Eu pretendo abordar isso daí mais pra frente. Tá? Então, post recebe o que tiver vindo de post senha. Se eu salvar isso daqui agora e tentar digitar os mesmos dados ali, ó. Teste. Salvei. Olha lá, agora já tem uma senha mais fodona. Então, isso daqui criptografado é igual a isso daqui. Tá? Porém, se o cara acessar isso daqui, ele não vai saber os teus dados. Por isso que em site confiável, né, entre aspas, digamos assim, você nunca consegue saber a tua senha antiga. Você sempre tem que recuperar a tua senha criando uma senha nova. Então, se você colocou lá recuperar senha e o site te passou a senha antiga como você tinha digitado, esse site é inseguro, tá? Nenhum site, diga-se de passagem, assim, que preze segurança, guarda a senha em playtext, tá? Playtext, sempre é passado uma criptografia. Bom, tem outras formas de criptografia, por exemplo, eu posso cadastrar ou apagar um usuário lá logado no outro usuário. Aí você teria que passar via token e tal. Essa aula foi mais para mostrar para vocês, né, essa classe. Se eu quisesse um outro, sei lá, quero salvar os jogadores. Eu quero salvar os itens dos jogadores. Eu iria criar uma outra tabela chamada item, iria criar uma classe chamada item lá, né? Daí eu ia tratar aqui via post, né? Se está vindo um post do tipo jogador, cadastro jogador. Se está vindo tipo item, cadastro jogador. E não só cadastro, galera. Exclusão, alteração, o que vocês quiserem, dá para você fazer de forma simples. Por exemplo, quero deletar um jogador. Ó, bem rápido aqui, só para vocês verem. Né? Então, deletar o jogador com ID 3. Esse cara aqui que não está criptografado. Eu vou vir aqui, jogadores, delete, e vou passar o ID que eu quero deletar. Na hora que eu mandar salvar aqui, o meu script não vai executar nada aqui, mas ele vai deletar esse caboclo aqui, ó. Viu? Sumiu ali. Quero alterar esse cara aqui nessa senha. Também você consegue através do update. Qual ID? ID 4. Mas vai alterar o que? O que estiver vindo via post. Então, se você passar senha via post, ele vai alterar lá do jogador 4
assim que estiver vindo via post, tá? Então teste 44 lá. Deu lá. Entendeu? Então tem inclusão, alteração, cadastro de uma forma bem simples. Ó, dá pra fazer em 4 linhas aqui. É lógico, você fazer uma API grande vai dar bastante linha, mas vai estar de uma forma organizada. Eu não usei uma linha de MySQL Carry, PG Carry, então se eu quiser trocar de banco amanhã eu troco. Então é uma classe bem bacana para você estar trabalhando. E também não precisa ter, se você não tem muito conhecimento de PHP, você consegue se virar com ela. Beleza, galera? Então nessa aula foi isso. Foi mais para mostrar para vocês essa forma aí de trabalhar com banco de dados e Construct. Nas próximas aulas eu pretendo fazer um mini tutorial, uma espécie de um joguinho basiquinho ali, onde envolva moedas e salve no banco de dados, sistema de login, etc. Tá? Então, qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.